Qual o anime que introduziu você no mundo dos animes? Cara, esse foi o pioneiro. Naruto. Todo mundo, tipo, ou assistiu ou conhece alguém que assiste. O anime é melhor que Dragon Ball. Qual anime introduziu você no mundo dos animes? Pô, é polêmico, mas Avatar. Eu considero anime, muita gente fala que não, mas Tá certo então, obrigado. Qual anime te introduziu no mundo dos animes? Foi o Digimon Frontier, ou Digimon 4, para os mais leigos. Beleza, então, valeu, obrigado. Qual foi o anime que te introduziu no mundo dos animes? Assim como a maior parte do pessoal dos anos 90, foi Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é bom demais. Qual o anime que te introduziu no mundo dos animes? Cara, então, eu comecei no mundo dos animes no meu tio, tinha as fitas VHS, a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco junto, eles me mostraram esse mundo, eu comecei a gostar, assisti toda a saga das 12 casas ali do Cavaleiros do Zodíaco, depois Dragon Ball, essas coisas, então foi Cavaleiros